Irmãs, ainda vivemos e celebramos com toda a igreja a quarta-feira, hoje, portanto, a quarta-feira depois da Epifania. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Completando a narrativa da partida dos pães, Marcos nos apresenta a narrativa da travessia do mar no estilo de uma teofania. É uma narrativa com cenas supranaturais e conteúdo simbólico. Jesus havia acabado de realizar um grande milagre, o da multiplicação dos pães. Ao sentir desejo de orar, pediu aos discípulos que subissem em seus barcos e passassem adiante para o outro lado, a Betsaida. Não contavam, porém, com os fortes ventos que lhes sobreviriam, impedindo-os de cumprir sua missão. Em algumas ocasiões da vida, sentimos que a experiência dos discípulos, de alguma forma, nos parece comum. A adversidade que se levanta quando temos objetivos, metas e alvos estabelecidos parece tão forte a ponto de quase destruir nossa embarcação. O mestre entendia que os discípulos precisavam de ajuda, não apenas para chegar a Betsaida, principalmente para passar ao outro lado do entendimento espiritual. Depois da multiplicação dos pães, Jesus retira-se para se encontrar com os discípulos no meio da noite, em alto mar, quando o vento era contrário. Os discípulos não entenderam porque o coração estava endurecido. As manifestações de Jesus exigem uma fé sem qualquer dúvida, e os discípulos ainda não compreenderam o mistério de Jesus. O nosso coração fica muitas vezes endurecido por causa das nossas intenções e dos nossos interesses particulares. Temos muito a perder perante a possibilidade de acreditar em Jesus. Fazemos os nossos cálculos e julgamos que a nossa segurança está nas coisas conhecidas deste mundo. Os discípulos também sentiam essas seguranças. No alto mar, em meio da noite, com vento contrário, abalam-se as seguranças. Também nós, no meio das crises pessoais, de saúde, econômicas, políticas ou outras, sentimos que os nossos pés não têm terreno seguro onde se firmar. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Essas mesmas palavras de Jesus, ditas aquele dia aos apóstolos, ressoam em nossos ouvidos e coração hoje. É certa a presença do Senhor junto de nós. Ele encontra-se conosco todos os dias, a cada instante, a cada segundo. A dificuldade é nossa em não percebermos sua presença amorosa, terna. Junto dele será copiosa a redenção e nos fará nos alegrar e nos entusiasmar com a vida, dom de seu amor. Coração de pedra não compreende e não quer compreender. Por quê? Porque trata a noite como se fosse dia e não envolve o dia com o silêncio da noite. Os discípulos não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles continuava endurecido, empedernido. Não perceberam a ação de Jesus durante o dia, nem a oração no silêncio da noite. Gritavam, tiveram medo, viram fantasmas,
não viram Jesus na montanha sozinho em oração. É Ele. Não tenham medo. Se não rezamos, Ele reza. Se não partilhamos, Ele partilha, porque sente compaixão. Quando o vento é contrário, o remar se torna pesado, a não ser que a motivação seja mais forte do que a ausência, do que a resistência da água. A motivação vem da oração. Eles ficaram confusos, com medo, não entenderam. Esse medo, misturado com espanto e com encanto, é próprio de quem está diante de um milagre. Os discípulos devem ter ficado muito impressionados com o que Jesus tinha feito ao alimentar todas aquelas pessoas. Certamente que muito animados queriam dar o maior destaque possível em que engrandecia o Mestre. Jesus, porém, pensava de outra maneira. Quem não entendeu o acontecido não irá acreditar nele só porque lhe dizem que se trata de um grande milagre. É preciso reconhecer Jesus nas pequenas coisas da vida. Deixemo-nos, prezados irmãos e irmãs, guiar pela sua palavra que liberta e salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.